teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua dor entrar. Me alegro por te ver vencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Olá, meu irmão. Tem um texto lá em Salmo 113 que diz que quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas. E o outro versículo diz, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra e na sua casa. Esse momento, nós como igreja, nós somos convidados a engrandecer e a louvar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Sabemos que Deus, como diz esse texto, é poderoso. E ao mesmo tempo que Ele é um Deus de todo o universo, Ele é um Deus que se inclina para a minha e a tua casa. Ele é um Deus que tem nos sustentado. Eu tenho vivido isso, sustentado nesse tempo, em tempos difíceis e em tempos de abundância. E como agradecimento e como louvor, eu te convido, se você está preparado, se você tem esse desejo no coração, nós temos esse momento onde você pode fazer ou anotar aí, está aparecendo na tela, anotar esse local para você fazer aí a sua contribuição financeira. Nós como igreja trabalhamos para que essa contribuição chegue a pessoas, chegue a lugares, pessoas sejam abençoadas com isso. Por isso, neste momento, eu também quero orar por você, para que Deus continue derramando da graça, como o texto diz, que Ele continue se inclinando para a tua casa, para a tua vida, para o seu dia a dia. Em nome de Jesus, eu quero orar por tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida do meu irmão, a casa dele. Nós colocamos, ó Pai, o trabalho dele, nós colocamos a vida financeira dele. Eu sei, como o texto diz, que o Senhor se inclina para os céus e a terra, o Senhor se inclina para a vida do meu irmão.
Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa ensiná-lo a andar nesse tempo. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a casa dele, os filhos, a esposa, aonde ele colocar as mãos, que seja abençoado. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles meus irmãos que são empresários, os meus irmãos que são autônomos, os meus irmãos que são trabalhadores, que em todo tempo o Senhor possa cuidar de cada um. Olhar e se inclinar para a vida do meu irmão. E que em todo tempo ele veja a glória de Deus na vida e na família dele. Em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele faça resplandecer sobre você a graça e a luz dele, em nome de Jesus. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estarmos aqui mais uma vez para juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. No dia de hoje, nós vamos estar ainda dentro daquela série Inimigos da Cruz, onde já foi tratado alguns temas como religiosidade, idolatria, falso profeta. E hoje, então, nós vamos falar sobre rebeldia. A rebeldia também é um inimigo da cruz de Cristo Jesus. Eu quero começar lendo um texto que está em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículos 22 e 23, onde diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vamos orar. Soberano Deus, em nome de Jesus, te damos graça por mais este dia precioso, mais esse presente onde o Senhor está presente, e nós temos, Senhor, a rica oportunidade de meditar na tua palavra, nos colocarmos diante de Ti, Senhor, completamente submissos e dependentes, Senhor. Declaramos isso, Senhor. Dependemos de Ti. Nos ensina, Senhor Deus, e nos faz aprender ainda mais a Tua vontade, Senhor Deus, dentro da Tua palavra, e nos lapida para que nós possamos assim brilhar, Senhor Deus, como luzeiros neste mundo, cumprindo, Senhor Deus, a Tua palavra, que diz que nós seríamos sal da terra e luz do mundo. Não sendo, Senhor, contaminados, mas causando impacto e transformação na vida daqueles, Senhor Deus, aonde nós chegarmos, porque somos porta-vozes, embaixadores por Cristo Jesus. Prepara o nosso coração e nos ensina, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é mais uma oportunidade que nós temos de estar aprendendo, né, crescendo no conhecimento, na graça da palavra de Deus. E o texto fala então sobre, dentro desse tema, inimigos da cruz, nós vamos falar hoje sobre rebeldia. Nós estamos vivendo um tempo onde todos sabem, e isso tem sido noticiado no mundo inteiro, que é a questão da pandemia. E temos muitas autoridades, muitas pessoas muito competentes que estão à frente, estudando essa matéria e determinando algumas normas de procedimento que nós devemos adotar. Então são autoridades que conhecem do assunto e trazem para a população algumas orientações que devem ser obedecidas e com o fim de trazer benefício para todos nós. A grande questão é que se eu ou você
resolvermos não dar ouvido a essas orientações e achar que temos razão de nós mesmos em fazer as nossas escolhas com relação a esse tema, nós vamos nos dar muito mal. Os próprios índices têm mostrado quantas pessoas têm realmente padecido em hospitais, sendo entubadas e passando por situação de muita dificuldade e não poucas vindo a óbito. E mesmo diante de um cenário tão difícil, não é impossível, é muito fácil você encontrar pessoas que escolhem não obedecer uma ordem, uma instrução, um regulamento que tem sido dado com relação a essa situação da pandemia. Que é o uso de máscara, lavar as mãos, higienizar bem as mãos, a questão de proximidade com outras pessoas, a aglomeração, e alguns insistem em fazer exatamente o contrário. Ora, o final dessa desobediência pode acarretar um dano muito grande, inclusive podendo chegar até a morte. Porque não se houve uma obediência às autoridades, diga-se de passagem, constituídas, né? Toda autoridade é constituída, permitida por Deus, e o resultado final pode ser morte. Agora, olhando para a palavra de Deus e este texto que nós lemos agora, nós vamos ver que o profeta Samuel, ele fala de uma maneira bastante enfática e dura, trazendo a realidade de uma situação diante de um rei, por causa da sua postura de desobediência e rebeldia. Vamos ler mais uma vez o texto aqui de 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23. Porém Samuel disse: Tu tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Presta atenção nisso, né? Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar, né, a teimosia, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O contexto desses dois versículos aqui, ele vai trazer exatamente o profeta Samuel falando ao rei Saul acerca de uma ordem dada por Deus. Saul não foi um rei muito bom. Aliás, ele não foi um rei bom. Saul foi um rei muito rebelde e desobediente. E no final ele vai pagar muito caro pela sua desobediência e pela sua rebeldia. Deus dá instrução para ele, através do profeta Samuel, que ele deveria matar, aniquilar todos os amalequitas. Ele não deveria trazer nenhum bem, nenhum bezerro, nenhum boi, e não deixar ninguém vivo, mas ele escolheu deixar o rei e ainda trazer mais alguns animais. Ele poupou o rei e ainda trouxe alguns animais em desobediência a uma ordem que Deus tinha dado para ele. Como se não bastasse isso, uns 2 capítulos antes nós vamos ver o Saul tomando uma postura e uma posição que não cabia a ele, oferecendo o sacrifício como se ele fosse o sacerdote. E ele não tinha essa função, ele não estava preparado para essa função, ele não foi consagrado para essa função. Mas ele toma a postura e se coloca como sacerdote na sua impaciência e oferece holocausto como se ele fosse o sacerdote. E o profeta Samuel então chega para o rei e fala ao rei:
Olha, Deus não se agradou de você porque você foi desobediente, você foi rebelde. E o profeta é muito duro na palavra quando ele fala assim, olha, Deus não se agrada tanto de sacrifícios e holocausto, como ele se agrada de que se obedeça à palavra dele. Ora, a rebeldia, a desobediência, normalmente traz consequências danosas. Não traz coisa boa. Então, toda vez que nós vemos a desobediência, quando um filho desobedece seu pai, a sua mãe, uma instrução, porque o pai e a mãe amam o filho. E quando ele dá uma instrução para o filho e chama a atenção e alerta o filho, não faça isso, não vá a tal lugar, e o filho insiste em não dar ouvidos aos seus pais e vai, via de regra, tem consequências que não são boas. Porque a gente acaba colhendo aquilo que plantamos. Não tem como colher algo diferente daquilo que se planta. Alguém já disse que você pode até escolher a semente, mas no momento em que você plantou essa semente, não tem como mais mudar a escolha. Já foi feita a escolha. Você vai colher aquilo que você plantou. Quando você escolhe rebeldia, como foi esse caso aqui do rei, escolheu ser desobediente ao Eterno, ele plantou algo que seria muito danoso para a sua vida e para a sua família, porque ele e seus filhos acabaram morrendo. Agora nós vemos aqui que além dessa desobediência, da rebeldia, a palavra de Deus compara essa atitude como feitiçaria e idolatria. Nós vimos no estudo anterior com o nosso pastor Esquival que idolatria é tudo aquilo que tira Deus do centro. Quando Deus deixa de ser o centro, qualquer coisa que ocupe o lugar que deveria ser de Deus, isso é idolatria. Isso pode ser qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus. E o profeta então fala, olha, a tua atitude está sendo comparada como feitiçaria e idolatria. Você não deu ouvido à voz de Deus, você desobedeceu a Deus, Deus não se agradou disso, e por causa disso, a consequência foi que o reino foi tirado de Saul. Rebelião é pecar contra Deus de propósito, com a intenção de desobedecer. Quando alguém faz algo que ele não tem a instrução, ele não sabe como deveria fazer, a palavra de Deus diz que Deus ele perdoa o tempo da nossa ignorância. Não sabíamos, mas a partir do momento que temos o conhecimento e escolhemos fazer diferente, isso é uma afronta ao Criador. Isso é uma afronta a Deus. Então, rebeldia é pecar deliberadamente, é de propósito, é escolher o errado mesmo sabendo o que é certo, é afrontar o Eterno, afrontar o Criador. Nós falamos já sobre a questão dessa rebeldia, que é pecado, e a Bíblia traz outros exemplos de rebeldia e o que ocasionou essa rebeldia. Nós vamos ter registrado no livro de Números, capítulo 16, os versículos 28 a 33, vai trazer ali um momento onde Corá, ele se rebela contra o líder que estava ali naquele momento, que era Moisés. Então, Coré se reúne junto com mais 250 pessoas de relevância ali na sociedade, que tinham peso, né? E vai contra Moisés, contra a autoridade que Moisés tinha. E um detalhe, né, que não podemos deixar de perceber, a autoridade que estava sobre Moisés, ela foi dada por Deus. Ela foi dada por Deus, porque lembra-se, quando Moisés, ele foi diante de Faraó, e ele pergunta, quem eu vou falar que me enviou? Ele vai falar, olha, você está indo no meu nome, o eu sou é quem está te enviando, o Eterno, o Todo-Poderoso, é em meu nome, você vai lá e vai falar em meu nome, não temas o Faraó. E é nesse nome que Moisés faz. Então, Moisés foi alguém que Deus levantou e a autoridade como líder, como liderança estava na vida de Moisés. Mas
Corá, se rebelou contra a autoridade de Moisés. E o cenário que você vai ler aqui em Número 16, a partir do versículo 28 ali em diante, é que houve um momento em que o chão se abriu e engoliu Coré e todos aqueles que se rebelaram contra Moisés. Eles foram sepultados vivos. Imagine uma situação dessa. Se rebelar contra o próprio Deus. Não foi contra Moisés. A autoridade estava sobre Moisés como líder. Mas quando nós nos rebelamos contra uma autoridade, nós temos que tomar o cuidado para não estar nos rebelando contra o próprio Deus. E nesta ocasião o chão se abriu e engoliu todos vivos. Eles foram sepultados vivos por causa da rebeldia, de querer ir contra Deus, de querer contra o Eterno. Temos que tomar muito cuidado com isso. Às vezes as pessoas podem mesmo, conhecendo a palavra, querer tomar uma posição porque se acha que tem bastante conhecimento e é dotado de muita filosofia, é dotado de uma bagagem extraordinária e às vezes acaba confiando nessas coisas, confiando na sua sabedoria. E o cuidado que temos que ter é que a palavra de Deus nos alerta que a sabedoria humana ela é terrena, animal, ela é diabólica. Ela não é uma sabedoria que vem do alto, como diz lá em Tiago 3, 13 a 17. Ela não é uma sabedoria que vem do alto. Vamos até ler esse texto, onde diz assim, Tiago 3, do 13 ao 17... Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. O rebelde não é sábio, pelo contrário, é tolo. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porquanto, onde há inveja, espírito faccioso, e onde há perturbação e toda obra perversa, mas a sabedoria que vem do alto, antes é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha só isso. Olha a diferença do comportamento, da atitude daquele que tem um coração pastoreável, daquele que reconhece que a autoridade que está constituída deve ser obedecida. E trazendo então agora mais próxima, que mais dentro no sentido da crença, da fé e dentro da palavra de Deus, nós temos a vida dos pastores. Há pessoas que parece que insistem em não quererem ouvir quando um pastor dá uma instrução, e às vezes, e por vezes, acha até ruim. Não, você não tem essa autonomia, essa autoridade. E o cuidado que nós temos que ter é que a palavra de Deus nos adverte, Hebreus 13:17, ele fala quanto à obediência aos pastores. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas. Os pastores em si não são nada, mas lembra de Moisés? Havia uma autoridade sobre a vida de Moisés, havia uma autoridade sobre a vida de Abraão, havia uma autoridade sobre a vida dos profetas, havia uma autoridade sobre a vida dos apóstolos, e há uma autoridade sobre a vida dos pastores que pregam a palavra de Deus como ela é. Em si eles não podem nada deles mesmos, mas há uma autoridade. Se não fosse assim, o próprio Senhor Jesus não teria dito em Atos 1:8, quando a igreja receberia poder ao descer sobre ela o Espírito Santo, para que fossem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E nós vamos para o final de Atos ali, Atos 28, os versículos finais ali, nós vamos ver a instrução que Jesus dá. Olha, oriente essas pessoas, oriente a minha igreja, ensina ela o caminho que elas devem andar. O Senhor Jesus dá essa instrução ali. Se não fosse necessário, Deus não tinha levantado então as autoridades dentro da igreja.
É claro que nós não podemos, não devemos tecer nenhum tipo de idolatria, mas sim de reverência a Deus através da palavra que é pregada e anunciada. Quando eu escolho desobedecer, quando eu escolho ser rebelde, eu estou escolhendo me pautar na minha própria sabedoria. E como lemos em Tiago 3, essa sabedoria é terrena, humana, ela é animal, ela é diabólica. Jeremias 17, 9 a 10 ainda vai trazer uma direção para nós, para não confiarmos no nosso coração, nem nos nossos méritos, nem na nossa capacidade, nem nos nossos certificados ou diplomas, não. Todos nós devemos nos colocar como diante de Deus, como o apóstolo Paulo escreve, Paulo, servo de Jesus Cristo, Tiago, servos de Jesus Cristo, todos como servos, tinha sobre eles uma unção, uma separação para exercer essa autoridade, mas nunca se colocaram acima disso, para querer ser melhor do que ninguém. E lá em Jeremias 17, de 9 a 10, vai nos dizer assim, vamos ler mais esse texto, Jeremias 17, de 9 a 10, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quando eu reconheço uma liderança, seja ela uma liderança secular, e eu obedeço a ela dentro daqueles critérios pelo qual ela foi constituída, ou mesmo uma liderança eclesiástica, e quando eu obedeço a ela dentro dos critérios e padrões estabelecidos por Deus na sua palavra, isso vai trazer benefício para a minha vida. Eu mostro então que eu tenho um coração disposto a obedecer. Eu também entendo que em todo tempo eu preciso aprender, eu não sei tudo. Eu sei muito pouco, e o pouco que eu sei eu coloco à disposição para aprender mais, e quando eu coloco-me à disposição para aprender mais, eu vou sendo lapidado por Deus nessa caminhada e nessa trajetória, e Deus vai me colocando e te colocando e usando cada um de nós para a glória do nome dEle. E aí vamos nos colocando de maneira submissa, não rebelde, obediente e não negligente à palavra, e buscando em todo tempo saber sempre qual é a vontade do meu Senhor. Lembre-se que lá em Gênesis traz o relato da desobediência, de uma ordem que Deus tinha dado. Foi ali que entrou o pecado no mundo. Foi naquele momento em que Deus tinha falado que o homem podia desfrutar de todo o jardim, mas somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não deveria comer daquela árvore. Então, o diabo, a serpente, foi até Eva, enganou Eva, Eva comeu do fruto e deu fruto para Adão, que também comeu. Adão sabia que não deveria comer daquele fruto, mas ele escolheu desobedecer. Ele desobedeceu. Isso trouxe consequência eterna para a vida do homem. O homem passou a estar separado de Deus, mas Deus, pelo seu infinito amor, providenciou reconciliação. Uma reconciliação em amor, e o amor com mais alto preço. Um amor que foi ali derramado na cruz. E é por isso que o diabo não quer que nós olhemos para a cruz. É por isso que o diabo não quer que nós tenhamos relacionamento com o Cristo da cruz. É por isso que ele quer tirar em todo tempo o nosso foco da cruz. E quer que nós coloquemos o nosso olhar em tantas coisas nesse mundo
que trazem tanto brilho, que chamam tanta atenção, mas que são caminhos largos e que levam o homem à morte, e que levam o homem à perdição eterna, e que levam o homem a ser rebelde e não dar a devida resposta a esse amor de Deus. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, esse tão grande amor, a rebeldia não tem lugar em nosso coração. A rebeldia não vai fazer morada em nós, porque recebemos um novo coração, uma nova vida. Nova vida, é nascido de novo, é mergulhado em Cristo, é encharcado da presença de Deus, e Deus vai nos moldando cada vez mais para o louvor da glória dele. Então eu escolho fazer a vontade de Deus e me alongar do mundo, ficar longe daquilo que não agrada a Deus, mas indo ao mundo e testificando do amor de Deus, para que outras pessoas que vivam em desobediência possam conhecer essa salvação que só é possível por meio de Cristo Jesus. Salmo 51:17 vai dizer que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um rebelde não tem um espírito quebrantado. Um rebelde não tem um coração quebrantado. Pelo contrário, ele tem um coração arrogante. Ele tem um coração egocêntrico. Ele tem um coração onde a razão é dele. Ele é a razão. Ele quer ser o centro das atenções. O rebelde escolhe deliberadamente desobedecer e afrontar. Mas o contrário acontece com aquele que experimenta, que ouve e obedece à voz do bom pastor. Você que me ouve, como é bom conhecer a Jesus Cristo como Salvador e passar a ter uma vida guiada, moldada pelo Senhor e transformada por esse poder de amor. O amor que foi ali na cruz, pago para que nós pudéssemos ter esta reconciliação com Deus. No momento em que o homem olha para a cruz de Cristo e reconhece o seu miserável estado de pecador, de perdido, e pede ao Senhor: tem misericórdia de mim. O Senhor o recebe. E ele passa a ter uma experiência única, extraordinária, nascendo de novo. E a cada dia sendo transformado de glória em glória, sendo moldado. Então a rebeldia deixa de ter lugar e dá lugar à obediência. O texto que lemos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Como um pai e uma mãe se alegra quando um filho, que às vezes estava tentando caminhar por um caminho perigoso, e o pai ou a mãe dá uma instrução, e ele acata essa instrução, ele ouve a orientação dada. Ele não vai pelo caminho da rebeldia, mas escolhe ouvir e obedecer. Como isso traz alegria ao coração desse pai, dessa mãe. Imagina o coração de Deus quando olha para mim e para você, e olha para a palavra e a resposta que nós vamos dar, e Ele encontra nos nossos lábios uma resposta agradável a Ele de obediência. Uma resposta de obediência. Então Ele se agrada disso. Se um pai e uma mãe terreno já se agrada da obediência dos filhos, imagina o Pai Celestial, quando Ele olha para nós e vê que nós escolhemos, pelo amor que Ele tem feito e plantado em nós, pelo novo nascimento, nós escolhemos obedecer. E temos bênção, então, em consequência disso. Eu só vou conseguir obedecer se eu tiver essa postura de um coração humilde. Uma postura que lança fora toda a arrogância. Que escolhe saber que o eterno tem o melhor para a minha vida
e que eu tenho que dar uma resposta diante de tudo que Ele tem colocado como promessa diante de mim. A palavra de Deus tem momentos em que ela vai falar, olha, existe isso aqui, que isso é um caminho de maldição, de perda. Mas eu tenho para vós caminhos de bênção, de prosperidade, de salvação, de guarida em mim. O que você vai escolher? Escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, obedecer. Escolhe, pois, dar ouvido à voz de Deus. O Senhor Jesus, Ele vai trazer um texto ali, quando em Lucas 11, 23, está registrada uma fala do Senhor Jesus, que Ele diz assim: quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O rebelde, ele vai trazer divisão. O rebelde, ele não vai trazer reconciliação. O rebelde vai trazer divisão, confusão, e vai levar outros a trilhar esse caminho. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz, olha, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando eu escolho obedecer a palavra de Deus, eu estou tendo uma postura de ajuntar. E este ajuntar, eu posso pensar também que é ajuntar pessoas, trazer outras pessoas ao conhecimento desse Deus, que quer lançar fora da minha, da tua vida, toda atitude de rebeldia. Percebe que é tão sério isso, que essa rebeldia, um dia, lá no céu aconteceu, quando Lúcifer se rebelou contra Deus, e ele e 1/3 dos seus anjos foram lançados fora da presença de Deus. Percebe aonde teve origem isso, como isso é danoso, como isso é desagradável a Deus, como isso é infernal. Então nós aprendemos em Cristo Jesus, que se nós estamos aprendendo nele, como pessoas que reconhecem a sua limitação, como servos, estão prontos a aprender, eu reconheço que não deve ter lugar na minha vida a rebeldia. Seja rebeldia como a autoridade na sociedade, ou seja rebeldia com a autoridade dentro da igreja. Nós devemos ter então essa reverência a Deus, respeitando e obedecendo a sua palavra, e não sendo rebeldes. O rebelde não entrará ao reino de Deus. O rebelde não tem lugar para com Deus. É por isso que devemos então lançar fora toda rebeldia e falar para o Senhor: Senhor, toma aqui em minhas mãos, toma minha vida, me sonda, vê se há na minha vida alguma área em que eu esteja sendo rebelde, Senhor, e muda. Me dá um coração pastoreável, Senhor, porque, como diz lá em Tiago, essa vida é um sopro. O que adianta ser rebelde e ficar se achando muitas vezes que é tanta coisa, quando a Bíblia fala, olha, você está aqui agora, daqui a fração de segundo, talvez você não esteja mais. É um sopro. Como é bom então obedecer, ouvir a voz de Deus e obedecer. Para encerrar, a palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Há tempos na nossa vida em que, quando vem os momentos de dificuldade, às vezes bate o desespero, e às vezes parece que quer jogar tudo para cima e perde a estribeira. Mas nesse mesmo salmo nós vamos ver uma atitude de coração pastoreável do salmista,
quando ele vai dizer ainda, primeiro ele fala que o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu dono, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu confio. E logo à frente ele vai dizer, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Esse é um coração que não é rebelde. Esse é um coração que é pastoreável. Esse é um coração que conhece no Senhor o seu pastor, que cuida dele, que conduz a vida dele, que tem o melhor para ele. E quando vem o tempo de perigo e o dia mau, e ele vem, a presença de Deus é certa, porque Ele não falha, Ele não falta, Ele é o Deus presente todo o tempo, na hora da angústia Ele está presente. Por isso que o salmista pode falar com muita convicção, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que venha o dia mau, ainda que venha a situação desesperadora, eu vou continuar crendo em Deus, e não temerei mal algum, porque eu posso dizer com confiança, sei que Tu estás comigo, Senhor. Como é maravilhoso ter esse comportamento de um coração moldado em Deus, um coração moldado em Cristo Jesus, uma nova vida, um novo comportamento, deixando de lado toda a rebeldia e dando o devido crédito às autoridades constituídas e às autoridades constituídas em Deus para conduzir a igreja de Deus aqui sobre a face da terra. Isso é traduzido em bênção para a nossa vida. Isso é traduzido em tempo de refrigério para a nossa alma. Quando eu obedeço e obedeço a palavra, eu tenho como resultado disso a presença certa de Deus, me conduzindo, me guardando e me guiando. Deixe toda a rebeldia e escolha obediência ao Senhor. O Senhor se agrada disso, como o texto que nós lemos inicialmente. O texto diz que Deus não se agrada tanto em sacrifícios e em ofertas, mas Ele se agrada, Deus fica feliz com o coração que escolhe obedecer a sua palavra, ouvir e obedecer. Dando uma resposta que Deus se agrada com aquilo que Ele tem colocado diante de nós para o nosso bem. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, como eu te agradeço, Senhor, por mais esse tempo em que nós passamos aqui juntos, estudando um pouquinho mais a Tua palavra, Senhor, e desta feita, aprendendo, Senhor Deus, a alonjar, Senhor Deus, deixar bem distante de nós toda a rebeldia, e pedindo ao Senhor, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração pastoreável, Senhor. Muda em mim aquilo que não Te agrada, Senhor. Porque a rebeldia não é algo, Senhor Deus, que o Senhor se agrada. A rebeldia, Senhor Deus, é como o pecado de feitiçaria e idolatria, Senhor Deus. Que não sejamos idólatras nem feiticeiros, mas encontra, Senhor Deus, a começar em mim, a começar em nós, esse coração que teme ao Teu nome, que agrada-se, Senhor, de ouvir a Tua voz, a voz do bom pastor que cuida das suas ovelhas. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada família que nos ouve agora, Pai. E tira, Senhor Deus, ali toda rebeldia que tem causado muitas vezes tanta confusão, Senhor. E trata, Senhor, estabelece paz, estabelece corações pastoreáveis, Senhor. E ajuda, Senhor Deus, a resolver, Senhor, aquilo que tem sido a causa, Senhor Deus, dessas discórdias. Quando nós escolhemos, Senhor Deus, levar diante de Ti todas as situações da nossa vida, como um coração humilde e quebrantado, o qual o Senhor não rejeita, nós temos do Senhor a resposta, e que o Senhor inclina os ouvidos, ouve, e o Senhor vem como socorro, bem presente, que nunca nos falta, Senhor. Obrigado, Deus. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada, Senhor Deus. Nos ajuda nessa trajetória de vida, e uma vida, Senhor, em obediência ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Como foi bom, mais uma vez, ter tido esse tempo de estudar e aprender que nós não devemos tirar o nosso olhar de Cristo Jesus.
fazendo sempre como salmista. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele que é o nosso socorro, não há outro, não há outra saída, não há outro Deus. E não adianta rebeldia, porque só Ele é o caminho, verdade e vida. E Ele é que muda o coração do homem e traz um coração pastoreável e agradável a Deus. Amém? Nesse finalzinho eu quero te convidar para logo mais às 19 horas no culto presencial, que você possa estar conosco aqui adorando, louvando ao Senhor e sendo abençoado com a ministração da palavra. Se você não puder estar presente, essa ministração também será exibida pelas nossas redes sociais, então você pode acompanhar aí também. E um último aviso, nós estamos arrecadando, numa campanha para arrecadar pelo menos 150 cestas, cestas de Natal, na verdade. É uma cesta um pouquinho diferenciada para tentarmos atender, então, 150 famílias, Famílias aqui do bairro São José, ali do Portal das Águas Quentes 2, e algumas outras famílias que são assistidas aqui na região. Se você puder, coopere conosco. Nós temos uma lista ali no supermercado predileto. Você pode estar indo até ali. Se você não puder cooperar com uma cesta que está no valor de R$150, você pode cooperar com parte, fazendo a doação desse valor ali mesmo no mercado. Tá bom? Então, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e até uma outra oportunidade que o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe. Amém.